Galerinha, tô aqui na minha carteira, sejam bem-vindos ao canal. E tô gravando esse vídeo aqui, né, para mostrar, né, como está a minha carteira depois de quase um ano investindo, né, nos fundos imobiliários, ações. Eu fiquei muito feliz porque eu comecei a aportar no mês de junho, né, do ano passado, de 2024. E hoje eu fui entrar aqui na minha carteira, analisar, né, os proventos que eu recebi, né, fiquei muito feliz por ver que a constância, né, ao longo do prazo, ela dá um retorno muito bom. Eu estou muito satisfeito aqui, né, com os investimentos que eu fiz. Que já tem aí quase um ano, né, aportando, né. É muito bonito a gente entrar aqui, ver essa escadinha, né, entra também na parte de proventos aqui, ó, ver que teve uma crescente, né. Então, o que mais me surpreendeu? Eu comecei a investir lá no mês de junho, aqui como vocês podem ver, o meu primeiro provento, né, eu lembro que foi no MXRF11, né, se não me engano, primeiros investimentos que eu fiz, né, porque é o fundo imobiliário que todo mundo fala e eu tava com medo de investir, tinha um dinheirinho ali na renda fixa, né? Falei, vou investir uma parte desse dinheiro aqui no MXRF11. E aí recebi esse retorno aí, 64 centavos no mês de julho, né? E aí foi se passando, né, os meses, né? Continuei aportando, aumentei o valor dos aportes, fui pegando confiança, né, em investir, fui entendendo melhor como funciona o mundo dos investimentos. E aí, quando foi no mês de dezembro, eu fechei aqui, ó, com R$ 21,61 investidos. O que totalizou para mim no ano de 2024 R$ 42,76 dos meus investimentos. E aí começamos o ano, né? Entendendo melhor, né, como funcionam os investimentos. E aí veio a crescente, né? No mês de abril agora eu tive um rendimento, no mês de março e abril, né, tive um rendimento bacana, né? Que eu já estava almejando aí, né? Porque, por exemplo, você tem R$ 40 para você investir, você já consegue investir em bons fundos imobiliários, né? Principalmente base 10. E em ações também, né? Então você tem boas ações, né, que estão abaixo de R$ 41. Então, o que eu sempre venho fazendo, né, nos meus aportes? Todo o dinheiro que entra para mim aqui, eu invisto pelo Nubank. Então, eu criei uma caixinha que chama reinvestimento. Então, tudo que entra para mim, na hora que cai na corretora da Nubank, eu coloco nessa caixinha e quando chega o dia de fazer o aporte, eu vou e compro aqueles FIIs, né, que estão ali mais descontados. Então, eu sempre busco aqueles FIIs que estão mais descontados. E aí, nesse mês de abril e no mês de março, né, foram meus melhores rendimentos, né? E a tendência é que vai crescer, né, daqui para frente, porque eu estou sempre reinvestindo. Aqui no mês de março, né, de abril, teve essa estabilização porque eu optei por não investir nos fundos imobiliários e guardei uma parte, né, do valor que eu ia aportar na renda fixa. Então, por isso não houve essa crescente aqui, né? Porque já era para ter aumentado aqui em relação a março para abril, né? Então, eu fiquei muito satisfeito. Por quê? Se você considerar o quanto que eu tenho investido atualmente, né? O valor que eu já investi aqui. Eu até anotei, né? Mas eu tenho um valor investido aqui em fundos imobiliários, ó. Um valor de R$ 3.708,90 em fundos imobiliários. E se eu pegar essa rentabilidade que eu tive aqui, né? 3.708. Vamos jogar na calculadora aqui, ó. 36 e 30. Certo? E vou dividir esse valor pelo valor aplicado aqui em fundos imobiliários. Para a gente descobrir quanto que foi o meu retorno, né? Então aqui dividido por 3.708,90, certo? Vou dar um Enter, vai dar esse valor. Vou multiplicar por 100 para mim chegar aqui na porcentagem, né? Vai dar então esse valor, né? Na verdade nem precisaria estar dividido, ó. 97%, né? Na verdade 98% se você for arredondar, né? Então quer dizer o quê? Que a minha carteira está me remunerando aqui, né? Nesse mês de abril, né? 98%. Ou seja, acima do CDI, acima da poupança, né? Então, rendimento muito bom. Eu até fiz um esboçozinho aqui, ó, que eu deixei aqui no Word, né, que ela tá me rendendo, então, isso, né? 3.708,90, rendimento 36,30, rentabilidade mensal 0,98%, né? Quase 1%. É um rendimento que vocês sabem que a gente não consegue, né? Na poupança mesmo é impossível você obter esse rendimento. Então, assim, estou muito satisfeito, né, com o resultado que a minha carteira vem tendo, né, vem desempenhando, e com os ativos que eu adquiri, né. Eu acabei adquirindo alguns ativos, né, mudei um pouquinho aqui os ativos que eu tinha. Na verdade, não mudei, né, acrescentei aqui, né. Eu quis mudar aqui os meus ativos, né, focar mais em parte de ativos de tijolos, né. Isso é muito bom, porque eles deram uma variada positiva, ó. Deixa eu mudar aqui de novo. Então aqui, ó, por exemplo, os de tijolos que eu adicionei, HSML, BTLG, o GARI, né, que não fazia, o GARI que já fazia parte da minha carteira, e o GG
RC11, né, que foi adicionado também bem recente. Então, esses fundos aqui, eles levaram minha carteira para cima, né? Então, são fundos que têm contribuído aí muito, né, pro meu desempenho positivo da carteira. Vocês vão ver que ela está variando aqui 12%, né? Então, tá bem bacana. Então, estou bastante satisfeito, né, que as minhas ações, né, eu não tenho muitas ações, né? Tenho aqui as ações da Auri, da BBAS3, da Caixa de Seguridade, da Copasa e da CEMIG, né? São as ações que eu tenho. Não tenho muitas ações, são só 5. Porque qual que é a minha estratégia inicial, né? Primeiro, obter rendimento, né? Ter mais rendimento aqui com os fundos imobiliários para poder aportar mais, né? E as ações, a gente sabe que elas não têm um pagamento ali recorrente, né? Então, eu escolhi ali boas ações, né? Que vão ter uma valorização, que pagam rendimentos, né? Eu não gosto de ações que não pagam rendimentos, né? Apesar de ter a Aure ali, né? A Aure eu acredito que ela tem um potencial, assim, futuro, né? A gente vê uma companhia de energia elétrica, né? Que se tornou a terceira maior do país, né? Pode-se dizer, né? Então, assim, eu acredito que ela tem um futuro promissor e inclusive, já até um datacom previsto aí, né? Para pagamento, né? Então, a Aure vai pagar aí alguns dividendos, né? Então, assim, é uma aposta, né? Eu acredito que todo mundo que investe na Aure está nessa expectativa, né? Então, vai começar a pagar dividendos. Então, assim, fiquei muito satisfeito, né, pessoal, com esse retorno que eu obtive, né, nos fundos imobiliários, né? 36,30. Eu sei que para muitos vocês vão falar assim, ah, mas é muito pouco, né, o retorno investindo nesse valor, né? Muito pouco, mas pensa se isso aqui fosse 1 milhão investido, quanto seria? Quase 1%, né? Então, de 1 milhão. Né? Então, você teria um rendimento quase beirando aí 10 mil reais. Então, assim, é pouco porque o investimento que eu tenho, por enquanto, é pouco, né? Mas isso aqui, pensa, quando eu tiver um patrimônio maior. Então, assim, a ideia da gente começar a investir é você começar a investir, desenvolver essa mentalidade de reinvestir aquilo que você ganha para você aumentar ali, né, a valorização dos seus ativos, obter um retorno maior, né, a longo prazo. Né? Então, a gente sempre pensa no longo prazo. E eu já cumpri algumas metas. Uma das metas minhas eu já consegui cumprir. A meta que era a meta de 5 mil, né? Então, achei que iria demorar a cumprir essa meta, né? Foi até rápido. Então, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, pessoal. Compartilhar a minha experiência, né, ao longo desses quase 12 meses, né? Não tem 12 meses ainda, né? São 11 meses de investimentos, né? Que vocês vão considerar que eu comecei a investir no mês de junho, né? Então, a gente tem o mês de maio aí ainda, né? Para receber os proventos. E aí vai fechar o mês, um ano, né? Os 12 meses aí, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso, né? Estou muito satisfeito. Se você ainda não investe, estude sobre investimento, né? Vale muito a pena, você vai ficar satisfeito. Eu, quando caiu esses 64 centavos aqui para mim, eu fiquei muito feliz, né? Apesar de ser muito pouco. Mas é muito bacana, quando você tá lá do nada e pinga esse dinheiro lá na conta, é interessante demais. Então, isso aqui motiva a gente continuar investindo, né? Então, desde quando eu comecei até hoje, não falei, né? Toda vez quando o salário cai na conta, uma parte para os fundos imobiliários, né? Eu dedico uma parte aqui para os fundos imobiliários. Tem meses que a gente, às vezes, tem alguns imprevistos que a gente não estava contando e não consegue aportar, né? Aquilo que a gente se propôs, né? Mas a gente não pode perder a consistência. A consistência é o que vai fazer a diferença. Eu quero agradecer vocês aí que acompanharam o vídeo até o final. Forte abraço aí para vocês e vamos investir.